I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Em seu próprio sangue nos lavou dos nossos pecados. Muito bem. Cingido pelos peitos, não um homem, uma mulher, com um cinto de ouro. O evangelho que mantinha o poder e a glória de Deus sobre o corpo de Cristo. Oh, que belo exemplo temos sob consideração aqui. Olhem aqui, até aos pés, é cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelo eram brancos como lã, brancos como a neve. O branco fala de justiça, santidade, e os seus olhos como chamas de fogo. Traspassa com o olhar. Não tente se esconder dele. Ele sabe quem você é, onde está e o que tem feito. Sim, Senhor. Ele vê tudo. Oh, Deus. Temos apenas alguns minutos para eu chegar a esta outra era da igreja, se pudermos. Notem, e seus pés eram como bronze reluzente. Bronze é sempre juízo, vocês sabem. O altar de bronze e a serpente de bronze e tal. Bronze fala de juízo. Seus pés, então, a igreja de Jesus Cristo está baseada no juízo divino. Cristo morrendo em nosso lugar, o justo pagando nosso juízo lá diante de Deus. Ele morreu lá como pecador na cruz e sua alma desceu ao inferno. E Deus, não permitindo que seu santo visse corrupção, ressuscitou-o ao terceiro dia para nossa justificação, o qual está assentado à sua destra agora, um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, que há de voltar assim como para o céu foi, para receber uma igreja gloriosa que se aprontou, lavada pelo sangue e nascida pela segunda vez. Que visão! Amém! Muito bem. Como bronze reluzente. Agora, notem, e seus pés eram como bronze reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Isto é, toda a escória foi removida. E a sua voz, a voz de muitas águas. Notem, é a igreja falando com ele agora. Águas. Apocalipse 17:15 disse: águas significam quantidade e multidões de povos. Agora, a sua voz, ou este ser que estava ali com esta aparência, Cristo em sua igreja, como noiva é Cristo, sendo um, como marido e mulher são um. A igreja é Cristo, sendo moldados juntos com uma pessoa, o mesmo Espírito Santo. E as coisas que Cristo fez, a igreja também faz. Estão vendo aquela linda igreja lá em santidade, em poder, em majestade, tendo visões, sinais, maravilhas. Tudo exatamente como ele fez. Aqui está na terra, dando todo o louvor a Deus, dizendo: nada posso fazer sem que o Pai me mostre, mas ele me mostrou e aqui está. E nós viemos. Vejam, estas coisas começam a acontecer. Agora Cristo, moldado em um, e a voz de muitas águas. Muitas pessoas, não apenas uma, era toda a igreja. As 7 igrejas moldadas juntas em um grande corpo resgatado do Senhor. Os metodistas, os batistas, os presbiterianos, todos os que nasceram de novo do Espírito Santo. Falando com o poder de Deus. Esse é o corpo. Esse é o corpo. E ele tinha na sua destra. Tudo na Bíblia tem um significado. Vejam. Na sua destra, 7 estrelas. Agora ele é rei.
E da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era semelhante ao sol resplandecendo na sua força. Agora, da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. Da boca desse, ali, Cristo e a igreja como um. Segurava na sua mão 7 estrelas, e vocês verão daqui a pouco. Quero chegar a isso, deixar a Bíblia falar o que foi. Foram os 7 ministros, um ministro para cada era destas 7 eras da igreja, saindo. Segura-os na sua destra. Amém. Aí está ele. Havia 7 anjos, 7 mensageiros, um para cada igreja. Entendem? Aí está ele ali. E da sua boca sai uma espada aguda de 2 fios. O que é uma espada aguda de 2 fios? Hebreus capítulo 4 disse: a palavra de Deus é mais penetrante e mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, indo até a medula do osso e apta para discernir os pensamentos da mente. Muito bem. E eu, quando o ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Esse é Jesus. Agora vejam. Escreve estas coisas que tens visto e as que são, e estas que depois destas hão de acontecer. Muito bem. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra são destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. Oh, considerem isso. Os 7 anjos são os 7 ministros das 7 igrejas. Havia uma igreja do líder de Éfeso. Agora, se Deus permitisse e continuássemos com isso e não entrássemos em A Marca da Besta, posso lhes mostrar cada um deles até esta última era de que modo estavam, mostrar-lhes a igreja de Filadélfia, que eram os metodistas, John Wesley, mostrar-lhes a igreja de Tiatira, logo após Pérgamo, que foi Martinho Lutero, e continuar ao longo da era, e mostrar cada um dos que vieram e trouxeram a mensagem, estabeleceram a mensagem na terra, e até a última mensagem hoje, isso mesmo, onde Deus enviou um anjo do céu, vindicou o seu servo, e enviou uma mensagem a todos. Esta não será uma igreja, não será uma organização nestes últimos dias. Porque Deus colocou a organização na prateleira e todos vocês estão cientes disso. E esperem até terminarmos amanhã à noite com A Marca da Besta e vejam onde sua igreja está. Vejam, e sua organização. Agora, vejam as igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. São as igrejas. E as estrelas, que aliás, ele está segurando cada estrela. Agora olhem, podemos parar um pouco? Sei que tenho uns 12 minutos para terminar aqui e quero chegar a este capítulo aqui mesmo e no mínimo ler até o final. Quero lhes mostrar isso. Uma estrela era o ministro, e um ministro ungido com um espírito do alto. Percebem que vocês representam uma estrela do céu e que cada estrela do céu representa vocês? Sabiam que Deus disse a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu? Primeiro foram o pó da terra e então, na ressurreição, eles foram as estrelas do céu, inumeráveis. Perceberam isso? Sabiam que Jesus era a resplandecente estrela da manhã, a maior estrela de todas as estrelas do céu? Oh, aleluia! Quando penso nisso, minha alma salta de alegria. Lá está ele, lá a sua semelhança, em sua presença. Estaremos sentados algum dia. Aleluia! Quando as coisas desta terra tiverem passado. Mas ouçam, outra escritura vem a mim. Daniel disse, quando ele disse, fecha, quando ele viu este anjo descer com um arco-íris sobre a cabeça, pôs um pé na terra e outro no mar, e ergueu as mãos, e jurou por aquele que vive para todo sempre. Quando aquelas 7 vozes emitiram os 7 trovões emitiram as suas vozes. Ele disse, sela-o, não será conhecido até o último dia. Ele disse, mas no tempo em que este mistério de Deus se cumprir, quando estes serão revelados à igreja, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que não haveria mais tempo. Ouçam o que ele disse lá então, disse,
Vai, Daniel, encerra o livro. Estão vendo? Porque descansarás e nos últimos dias levantarás na tua herança. Mas muitos dos que a muitos ensinam a justiça resplandecerão mais do que as estrelas sempre e eternamente. Aí estão, estrelas, aqueles 7 ministros. 7 ministros ao longo das 7 eras da igreja, que consistem em 2000 anos. Desde os primeiros 2000 anos, a destruição antediluviana. Os segundos 2000 anos, a primeira vinda de Cristo. Os terceiros 2000 anos, o sexto, é a segunda vinda de Cristo. E o milênio e o fim, o descanso do 7º dia. A igreja, podem me suportar só mais alguns minutos? Agora, não quero cansá-los, mas vou ler bem rápido agora. Ao anjo, agora notem, ele está endereçando isto diretamente agora. E iremos a Pérgamo e tomaremos a última, então, quero dizer, a Laodiceia, e então encerraremos. Amanhã à noite, continuaremos a partir daqui com a marca da besta. Ao anjo da igreja de Éfeso, o primeiro... Agora notem, quando Jesus estava com as mãos estendidas, aqui está uma coisinha que não quero omitir para vocês. Ouçam, notem isto. Ele está no meio, que é o centro, dos 7 castiçais de ouro. Agora, se eu estivesse aqui e os castiçais formando um arco em volta aqui, em uma das minhas mãos, é onde eu os tirei. E aqui está outro, no sinal da cruz, pois foi através da cruz que trouxe a igreja. Aqui está ele de pé, e um arco-íris sobre sua cabeça como uma aliança. Fiz minha aliança com a igreja, através de Abraão, através da sua descendência. Todos os que são chamados. Meu irmão, a outra noite, quanto a receber Cristo, disse, nunca me pressione, Bill. Disse, quando Deus falar comigo, eu disse, você não pode vir até que Ele o chame. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não chamar. Alguém faz outra coisa, convence-o a ir, isso é outra pessoa. Mas quando Deus falar, você virá, veja, isso mesmo, lá de pé, ninguém pode vir se meu Pai não o trouxer. Lá está ele ali, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sárdio, o primeiro e o último, Benjamim e Rúben, todos os 12 patriarcas. E como a Bíblia, cada parte se encaixa perfeitamente assim, tudo perfeito. Notem enquanto ele está ali, para se ver agora, vejam o que acontece. Ele disse que era o Alfa e o Ômega, que era o princípio e o fim, aquele que era, e que é, e que há de vir. Ele tinha em sua destra agora as 7 estrelas. Agora aqui, ele começou em Éfeso e começou a acender o castiçal, e o acendeu lá. Então, vemos que na era seguinte da igreja, começa a escurecer. Na era seguinte da igreja, escurece um pouco mais. Até a 4ª era da igreja, os 1500 anos da Era das Trevas, e por volta de 1500, por aí, começou a ficar tão escuro que estava bem lá em cima e quase se apagou. E notem, cada uma dessas eras da igreja, ele disse, não negaste o meu nome, não negaste o meu nome, não negaste o meu nome. Mas quando ele saiu do outro lado da Era das Trevas, disse, tens nome de que vives e estás morto. Ela tinha se organizado, ela assumiu outro nome falso. Notem, amanhã à noite, o que é o anticristo? Ele tem um falso batismo, fazendo você crer que é o batismo do Espírito Santo. Ele tem um falso batismo em água, sim, senhor, o qual nem é escriturístico. Ele tem todas essas coisas o suficiente para imitar, para ser astuto e sagaz. Observem de onde isto sai. Foi ali mesmo onde começou, bem ali. Sai deste outro lado aqui. Então ele disse, tem só uma pequena luz, Lutero. Então veio Wesley, e como foi em sua era, começou a clarear. Então, entre aquela era e a última era, ele pôs uma porta. Ele pôs uma porta aberta para aqueles que quisessem entrar. Então ele disse, ela passou a uma condição morna. E ele a pôs para fora da sua boca. Tomou o remanescente, a ressurreição veio, e ele se foi com eles. Isso mesmo. Lá está ele, de pé, nos 7 castiçais de ouro. Agora, escreve ao Igreja de Éfeso, isto que diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Lembre-se, você não está esquecido.
Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E nós toleramos qualquer coisa que é má e chamamos isso de religião. Ah, bem, nós vamos à igreja, somos boas pessoas como as demais. Vão direto para casa, ficam em casa na quarta-feira à noite e assistem à televisão, os próprios poços do inferno. Isso mesmo. E vão ao drive-in e assistem ao cinema. Está quente demais para ir ao show, até a igreja, e até o pregador fecha no auge do verão. Você diz, está quente demais para ir à igreja. Não está. Será pior ir para o inferno, irmão. Você irá um dia destes, onde é mais quente do que isso. É melhor ouvir. Como pode? Irmão, não se conseguiria fazer uma pomba comer um cavalo morto se fosse preciso. Ela não poderia, sua natureza é diferente. A pomba não tem fel, ela não consegue digeri-lo. E um homem que nasceu de novo do Espírito de Deus não consegue comer essas coisas. Ele não consegue tolerar isso. Está fora da sua mente. Ele não consegue fazê-lo. Não consegue. Você sabe disso. Pássaros da mesma plumagem se juntam. E hoje, o mundo e a igreja são tão parecidos. Vocês falam igual, bebem igual, fumam igual, xingam igual, se vestem igual, agem igual. E eles não se conseguem distinguir um do outro. E, contudo, você deve estar selado pelo Espírito Santo. Isso é muito forte, irmão, mas eu lhe digo, isso lhe dará vida. Houve um homem, certa vez, que foi até um grupo de pregadores onde tinham um seminário chamado Escola de Profetas. E um deles disse, põe a panela grande ao lume agora, vamos jantar. Disse, Elias, chegou, um homem que de fato tem uma porção dobrada. Então um dos homens saiu para colher algumas ervilhas e pegou um punhado de cabaças bravas, verdes, e as colocou na panela e começou a cozinhá-las. Ora, eles começaram a comer, disseram, a morte na panela. É também mais ou menos o que alguns desses seminários puderam preparar. Isso mesmo. Disse, a morte na panela. Elias disse, esperem um momento, cuidaremos disso. Ele foi e pegou um punhado de farinha e jogou lá dentro. O que mudou isso? Farinha, a oferta de farinha. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, moída com a mesma granulação para a oferta de farinha, e isso fez a diferença. Não pode suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser pregadores ou apóstolos, e eles o não são, e os achaste sendo mentirosos. Foi o que ele disse, não fui eu que disse. Só estou citando-o. Mas sabe o que Deus requer? Deus requer o batismo do Espírito Santo ou você está perdido. E um homem aqui com uns DDDs e LDs e PHDs e bacharelado e tudo mais por trás disso, e às vezes não sabe mais sobre Deus do que nada. É verdade. Irmão, isso não significa nada. Mas o mundo inteiro diz, bem, nosso ministro é doutor em divindade. Oh, misericórdia! Isso não tem mais a ver com Deus do que tomar um gole d'água, nem sequer isso. Isso mesmo. Deus não se importa com quantos PHDs ou DDs. E vocês sabem o que a Bíblia chama... Agora, isso não é piada, pois não creio em contar piadas. Mas a Bíblia chama DD de cão morto. É exatamente o que a Bíblia disse que era. Cão morto. Muito bem, disse. Eles não sabem latir. Então, muito bem. E sofreste e tens paciência e... por amor do meu nome... Oh, quero destacar isso para que o entendam dentro de algumas noites, querendo Deus. Trabalhaste e não te cansaste. Vocês ficaram com ele. Muito bem. Notem, tenho, porém, algumas coisas contra ti. Agora, é aqui onde tenho de parar, agora, por um tempinho, até eu trazer isto aqui para podermos pegá-lo amanhã à noite. Tenho algumas coisas contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Qual é o problema do tabernáculo? Um homem deve conseguir dizer, quando se encontra com alguém, das suas experiências cristãs, qual lhe foi mais especial? Você deve conseguir dizer, agora mesmo. Bem, minha melhor experiência foi lá quando recebi o batismo do Espírito Santo, quando veio. Então, diga, oh, irmão, você caiu da graça. Isso mesmo, olhe.
Deixaste o teu primeiro amor, mostrando que tinham algo no princípio e o deixaram. Não aquele que começar, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não todo aquele que diz, Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Oh, permitam-me deixar isso penetrar por um instante. Falei rápido esta noite, de qualquer modo, então deixemos isso penetrar por um instante. Vejam, aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar. Se alguém disser, creio que esse homem é um velho hipócrita. Bem, se você pensa isso de mim, sairei da igreja. Não terei mais nada a ver com isso. Muito bem, aí está vendo? Mostra do que você é feito. Irmão, se no começo era trigo, será trigo no fim. Você nunca ficou tempo suficiente aqui. Você nunca corrige o assunto. Isso mesmo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Volte e lembre-se de quando tinha a experiência de não falar de ninguém. Se algo dava errado na igreja, você não se sentava lá nos degraus do seu vizinho e falava da igreja, nem falava de mais ninguém, indo embora e unindo-se a outra igreja. Não, você ficava ali mesmo, pacientemente, e orava, e Deus ajudava, veja. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Você sabe o que significa arrepender-se, não sabe? E pratica tuas primeiras obras. Volte e retome sua primeira experiência. Faça o que fazia no princípio. Suba ao altar e acerte as contas com Deus. Em outras palavras, isso mesmo. Pratica tuas primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei. E eu tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Se não fizer isso, você terá uma igreja dividida e despedaçada, a menos que se arrependa. Mas isto... agora lá vai. Segurem firme, ouçam bem. Mantenham seu colete eclesiástico agora e fechem seu guarda-chuva. Ouçam. Tens, porém, isto, que odeias as obras do Nicolaíta, as quais eu também odeio. Vocês odeiam as obras de um Nicolaíta. Agora notem, o que eram obras em Éfeso na era seguinte da igreja foi uma doutrina. Vamos abordar isso amanhã à noite. O Nicolaíta. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Agora, o versículo seguinte começa com a igreja de Esmirna. Agora, Nicolaíta é onde vamos começar amanhã à noite, tirado de Apocalipse 13, o sacerdócio Nicolaíta, como começou ali mesmo em Éfeso. E foi ali que aquela era da igreja falhou, nos 300 anos da sua existência. Antes de deixar de existir, os nicolaítas começaram a estabelecer uma doutrina, um sacerdócio de irmãos. E então, primeiro veio de Nicolau, que foi um dos apóstolos, e ele, em Atos, capítulo 6, creio, e versículo 5, onde ele foi e escolheu os diáconos. E selecionaram este, que era Nicolau, lá, e começou dali. E chamaram de Nicolaíta, e começaram a organizar um sacerdócio. E a partir dali, se tornou obras o que eles estavam fazendo, dizendo estas coisas sobre confissões e tal. E então se tornou uma doutrina aqui, e foi para a Babilônia. E acabou aqui no último tempo, com todo o cristianismo envolvido nisso, um pequeno remanescente a ser salvo disso. Notem e vejam o que é, amanhã à noite, se Deus quiser. Oh, meu estimado irmão, minha estimada irmã, aquele que é poderoso para impedi-lo de cair, aquele que é poderoso para manter seu coração na graça, que ele derrame suas bênçãos sobre você. Que você nunca se esqueça de que estamos vivendo nos últimos dias da última era da igreja, onde está predito que será uma era morna da igreja, indiferente quanto a isto. E pare de ser indiferente. Venha a Cristo de verdade, de todo o coração. Não estou lhe dizendo a que igreja se unir, isso não tem... Deus nunca lhes perguntará isso no juízo. Não, Senhor, não lhe importa a que igreja você pertença. Ele quer você, é um indivíduo.
e você tem de nascer de novo e receber o batismo do Espírito Santo ou está perdido. Entende? Você está apenas brincando da igreja. Você está apenas imitando, até que de fato tenha uma experiência do nascer de novo. E ali, aquele que estava ali, e os 7 castiçais de ouro através das 7 eras da igreja, e o mesmo Espírito Santo que acendeu a igreja lá, acende-a aqui. Agora, tem havido imitadores nessa igreja, e estes, os nicolaítas ali, e no decorrer de cada era da igreja, imitadores, até chegar aqui, até ter um grande conglomerado de organização. E Deus rejeita tudo isso e leva um remanescente de pessoas para a glória. Que o Senhor os abençoe. Isso é um tanto rude, amigos, mas é bom. Isso os ajudará e evitará que caiam. Agora não saiam por aí dizendo: o irmão Branham criticou minha igreja. Não foi dirigido a nenhuma igreja. Foi só a você, como indivíduo. Eu não... Se você pertence à Igreja Batista, então seja um verdadeiro batista cheio do Espírito Santo. Se pertence à Igreja Metodista, seja um verdadeiro metodista cheio do Espírito Santo, seja o que for. E você não será um descrédito. Você será um mérito para qualquer igreja ou qualquer vizinhança, para a glória de Deus. Que o Senhor os abençoe agora, enquanto ficamos de pé, por favor. Amado Mestre da vida, depois de ler a Tua palavra, ficamos maravilhados, conscientes de que algum dia esta leitura, esta noite será... Nós a ouviremos na gravação em fita, por assim dizer, no dia do juízo. O que vamos fazer a respeito? Vendo que estamos vivendo nesta última era, escuridão em toda parte. Que tempo! Ao ver a vinda do Senhor, sinais aparecendo, grandes maremotos invadindo, o coração dos homens falhando, medo, perplexidade de tempo, angústia entre as nações. Muitos dizem: ouço isso há anos. Mas não disse a Escritura que diriam isso? Não há diferença no tempo desde que nossos pais dormiram, sem saber que estamos bem no limiar. Ele pode vir antes do amanhecer. E, Pai, em que dia ou em que hora sabemos que estes pequenos e frágeis fios de vida em que estamos andando se romperão embaixo de nós? Nossas pobres almas serão postas lá na balança, na palavra de Deus. E nossas atitudes em relação ao que ouvimos e lemos. Cabe a nós, Senhor, pararmos agora e nos examinarmos. E enquanto homens e mulheres, rapazes ou moças, de pé aqui nesta pequena audiência esta noite, com saúde e sãos, que eles possam pensar profundamente agora, e se ainda não nasceram de novo, que proponham no coração agora mesmo: não comerei, nem beberei, até que tu me enchas do mesmo maná que os encheste no dia de Pentecostes. Até que o mundo morra e tudo seja secundário, exceto tu, meu Senhor, e o amor por tudo mais se desvaneça. Mas tira de mim todo o amor do mundo e deixa-me, deste dia em diante, ser todo teu. Concede, Senhor. Sê como as pessoas enquanto vão para casa. Lembra-te dos necessitados, ó Deus, dos pobres em nossa terra, dos pobres em espírito, dos que têm fome. Deus, levanta ministros em toda parte. Enche-os do Espírito Santo e envia-os pregando, Senhor, como tições de fogo. Não sabemos a que horas. Só passamos por este caminho uma vez. Só somos mortais uma vez e graças a Deus por isso. Mas na próxima vida, não pregaremos o Evangelho na próxima vida que há de vir, mas nos regozijaremos no Evangelho com os de todas as eras que o aceitaram, com o Capitão Mor, nosso Senhor Jesus, o qual é totalmente digno, e todo louvor seja dado a Ele para todo o sempre. Amém. Deus os abençoe. Virem-se e cumprimentem-se. Enquanto cantamos, bendito seja o laço que une, por favor.
Agora, cumprimentem-se. São só 10 minutos o tempo, pois as luzes agora vão se apagar. Cumprimentem-se, vão para casa, regozijem-se e voltem amanhã à noite. At 7:30 exactly, we'll begin the service, God willing. Começaremos o culto exatamente às 7:30, querendo Deus. Quão maravilhoso! We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand.